Bem-vindos ao canal Amazon Futebol você. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, né? A Série B que vai começar nessa sexta-feira e já temos a onça pintada em campo, né? O Amazonas vai enfrentar a equipe do Goiás fora de casa, confronto dificílimo aí para a equipe do Amazonas, então a gente vai ficar na torcida pro time amazonense que possa fazer uma grande Série B, né? E quem sabe aí subir para a Série A, né? Só que vai ter que jogar bola, coisa que não tem feito aí nos últimos tempos, né? Então, a gente vai ficar na torcida, mas sabendo muito bem que a equipe tem que jogar e tem que demonstrar sua força, principalmente dentro de casa. Então, antes de a gente comentar aqui sobre o assunto, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que vem ajudando aqui o canal, deixando like, se inscrevendo aqui no canal e também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, pessoal. Série B desse ano é uma Série B bem equilibrada, né? Em termos de forças, assim. Mas eu acho que, assim, o principal time, que acho que todo mundo vai ficar de olho aí na Série B, é uma equipe que já foi finalista, né? Por 2 vezes aí da Libertadores. É uma equipe aí que, inclusive, há 2 anos atrás, né? Tava disputando a final contra o Flamengo, perdeu somente por 1-0. E é uma equipe que era para estar brigando por algo grande, né? Aí no futebol nacional e no futebol internacional, uma equipe que evoluiu muito, né? Aí nos últimos anos, com títulos aí de Copa Sul-Americana e tudo mais. E, infelizmente, acabou sendo rebaixado ano passado, né? Justamente no ano do seu centenário, que é bizarro, né? E é justamente o Atlético Paranaense, né? Quem tava aí na dúvida é o Furacão que ano passado virou Brisa, né? Mas realmente, o Furacão realmente, cara, realmente caiu muito, né, sabe, da questão técnica, né? Engraçado como o Furacão antigamente, antigamente não, recentemente o pessoal tinha medo de enfrentar o time do Atlético Paranaense, né? Principalmente assim, quando estava em seus domínios, né, lá na antiga Arena da Baixada, né, que agora é Liga Arena. E, cara, como a equipe realmente, sabe, desevoluiu, né? Essa é a verdade. E acabou sendo rebaixada, né? Mas inclusive nessa temporada, né, também tá muito mal, né? Realmente, sabe, é bizarro o que aconteceu com o Atlético Paranaense, né? E assim, né? Eu acho que é o principal, assim, time dessa Série B, né? Entre aspas, é a equipe mais forte. Entre aspas, tá bom? Mas mesmo assim, pelo que tá jogando nessa temporada, realmente não passa muita confiança. Mas mesmo assim, se a gente for pegar em termos de história recente, né? É a equipe mais forte da Série B. Eu acho que vai subir. Eu acho que vai subir. Eu acho que apesar dos apesares, acho que o Atlético Paranaense sobe aí pra Série A do ano que vem. E possivelmente eu acho que vai ser o campeão da Série B. Meu palpite. Bem, a gente também tem como destaque também o América Mineiro, que é uma equipe também sempre que tá numa espécie de gangorra, né? Que sobe, desce. É uma equipe também que até pouco tempo atrás estava na Libertadores, né? Tá disputando Libertadores, o América Mineiro. E tá aí, né? Na Série B novamente, né? É uma equipe também que é bem complicada. Fica um tempo na Série A e depois cai, né? Mas é uma equipe também bastante forte aí em termos de Série B. Outra equipe também que é forte da Série B, que o América Mineiro eu acho que também vai subir, tá bom? Que também eu acho que vai subir, vai ser o Atlético Goianiense. É outra equipe gangorra, né? Ou ioiô, se vocês assim preferir, né? Que sobe, depois desce, por aí vai, né? Então o Dragão também é outra equipe que, toda vez que tá na Série B, né? Também é uma equipe bastante forte, sabe muito bem competir essa competição. Então vai ser uma equipe também que eu acho que é favorito para subir. Outro time aí que também eu acho que vai subir. Tem quantos times que eu já falei aqui? Vamos colocar como vai brigar para subir, né? Senão eu vou colocar mais de um time aí só sobe 4, né? Ainda vai. Mas assim, outro também candidato a subir é o Avaí, né? O Avaí também tem uma equipe também que, apesar de, sabe, ter uma equipe também, né, que não é tão forte assim, mas é uma equipe que também sabe muito bem jogar a Série B. É outra equipe que também, estilo Gangorra, sobe de divisão depois desce. Mas o Avaí sempre tá mostrando sua força. Quando não sobe, né, pra Série A, sempre tá ali perto, né, de subir. Então é uma equipe muito competitiva na Série B, a equipe do Avaí. Quem eu posso mais colocar aqui como candidato a subir? Eu não vou colocar o Amazonas, apesar de torcer para que a equipe possa subir para a Série A do ano que vem, é a nossa torcida. Mas eu não vou colocar como. Obviamente o Amazonas não é favorito para subir.
porque tem uma equipe bem modesta. Pelo que eu vi na temporada, realmente é uma equipe que precisa de contratações, precisa evoluir na temporada, porque mesmo jogando o campeonato amazonense, né? A equipe não demonstrou ter um futebol que possa dar segurança pro seu torcedor, né? E olha que fez um bom primeiro turno, mas segundo turno foi uma negação. E na final, né? Na final, apesar de ter jogado bem, aí o comecinho do primeiro tempo, mas mesmo assim, pelo que eu vi, né? E aquela atitude até errada da equipe, eu digo assim, atitude errada em questão de estratégia de pegar, faz o gol, depois recuar, né? Isso me incomoda muito na equipe do Amazonas, e principalmente em questão de Série B, né? Porque a gente já viu esse filme ano passado na equipe do Amazonas jogando na Série B, né? Jogava bem no começo, pressionava o time adversário, fazia o gol e depois recuava. Isso não pode acontecer. Eu acho que o Amazonas tem que aprender com isso, né? Tem que pegar tudo isso que aconteceu do ano passado, também desse ano, e tentar não repetir esses erros, né? Porque a equipe só vai conseguir brigar por um acesso simples assim. Sim, primeiro, vamos lá. Como que a equipe pode brigar por um acesso para a Série A? Primeiramente, vencer seus jogos dentro de casa. É importante. Porque time que quer brigar por algo grande, seja a Série A, a Série B, tem que vencer seus jogos dentro de casa. Porque é fundamental. Então, dentro de casa, obrigatório é vencer. Tem alguns jogos, obviamente, que a equipe não vai conseguir vencer todos os jogos, né? Tem jogos que vai ser difícil, vai ser complicado, principalmente para as equipes mais fortes, né? Quando vê realmente um Atlético Paranaense, um América Mineiro, que mais? Um Avaí, inclusive o Amazonas venceu, né, ano passado. Vai ser confrontos difíceis, né? Mas o Amazonas tem que mostrar sua força dentro de casa. E fora de casa, né? Aquele mesmo esquema. Se possivelmente vencer as equipes ali mais fracas, né? Ou então que tenha nível igual à equipe do Amazonas, e tentar buscar um empate, né? Fora de casa, né? Por exemplo, o empate contra a equipe do Atlético Paranaense é considerado uma vitória, porque é fora do seu território, em um estádio em que tem um gramado que é sintético, né? Em que o Amazonas não tá nada acostumado a jogar, sabe? Acho que vai ser a primeira vez que o Amazonas joga, né, em uma grama sintética. Então vai ser uma dificuldade a mais para a equipe do Amazonas, que não está acostumado com esse tipo de gramado. Então o Amazonas, para poder subir, tem que ser dessa forma, né? Vencer os seus jogos dentro de casa e fora de casa, né? Tentar derrotar os adversários que forem do mesmo nível ou abaixo do seu nível. E se possível, né? Um empatezinho aí contra as equipes mais fortes, né? Que vão brigar aí pelo título e pelo acesso da Série B. E assim a equipe vai conseguir, assim, brigar por um acesso, né? Ficar entre os quatro que vão subir para a Série A. E assim, né, pessoal? E tem uma sequência, né? Porque o que fez o Amazonas não brigar pelo acesso ano passado foi justamente a sequência. A equipe vencia um jogo, depois empatava outro, perdia dois, depois novamente empatava, depois ganhava. Então, a equipe não tinha uma sequência. Se eu não me engano, somente teve uma sequência de 2 vitórias da equipe do Amazonas na Série B ano passado. Se eu não me engano. Mas isso é muito pouco uma equipe que quer brigar por um acesso para a Série A. Então, é preciso ter uma sequência de vitórias para poder assim você brigar lá em cima. E principalmente quando jogar dentro de casa. Porque o Amazonas, ano passado, teve uma sequência dentro de casa, mas não conseguiu vencer seus jogos. Perdeu depois venceu o outro, depois empatou, sabe? Então, esses para casa acaba, sabe, sendo frustrante para a torcida que espera que a equipe faça o resultado dentro de casa. Entendeu? Então, é preciso ter sequência. Porque se não tiver sequência, aí, filho, já era. Esquece de subir. E pelo menos tenta permanecer para a Série B do ano que vem, né? Porque se não conseguir subir para a Série A, que pelo menos permaneça na Série B. Isso que a gente espera, né? Então, assim, Série B esse ano vai ser bastante complicada, né? Bastante disputada. Cara, e se você me perguntar quem pode descer, cara, é muito complicado, porque assim, vamos lá. Equipes que eu vejo assim que pode descer. Temos o Vila Nova, que o Vila Nova também. A gente tem que ver também como o Vila Nova vai se comportar. Mas eu acho também que é uma equipe que pode brigar para não cair. Ferroviária. Cara, quem mais? A Chapecoense. Chapecoense também tem uma equipe que, sinceramente, no ano passado também já ficou derrapando para não cair, né? Infelizmente, a Chape realmente, eh, sabe, com as más administrações que teve nesses últimos tempos, né? Realmente decaiu muito, realmente, de qualidade. Realmente, era uma equipe que, eh, sabe, dava muito trabalho para as equipes da Série A, né? Infelizmente, aconteceu aquele fato trágico, né? Lá em 2016, que realmente
dali, né, por diante a equipe realmente começou a decair, né? Foi realmente uma coisa muito triste, né, que aconteceu com a Chapecoense. E infelizmente, né, depois disso, né, até que ainda se recuperou, né, tinha caído pra Série B, depois se recuperou, voltou pra Série A, mas depois não, fez uma campanha realmente bastante ruim, né, na Série A. Inclusive foi uma das equipes que menos pontuou, né, na história do Brasil da Série A, né, nessa época de pontos corridos. Então, realmente é complicado a equipe da Chape. Cara, também temos, vamos lá, tem a equipe também do Coritiba. A gente tem que chamar a atenção pro Coritiba, porque assim, se eu tô colocando o Atlético Paranaense como favorito pra título, cara, o Coritiba, ele tem que abrir o olho. Porque, cara, é inacreditável. Uma equipe que tem SAF. Acho que a pior SAF que tem do Brasil é a do Coritiba. Sério mesmo. Porque, olha, é horrível, né? Sabe, mesmo com investimento e tudo mais, trouxe jogadores estrangeiros. Aí teve aquele Ismael. Aquele argelino, esqueci o nome dele. Ismael alguma coisa lá. Também teve aquele Gessé, né? Gessé, que é também outro que passou ali pro futebol espanhol, mais precisamente pelo Real Madrid, né? Também não jogou bola nenhuma, só veio passar pra cá. Então o Curitiba trouxe alguns nomes aí, até que de peso, mas, cara, a equipe não consegue evoluir, né? Mesmo que sabe, não cresce. Realmente só vem fazendo, sabe, só vem fazendo vexame atrás de vexame. Então, realmente, uma equipe que, olha, se não abrir o olho, pode ser rebaixada para Série C, né? Então, olha, o coxa aí tem que se cuidar. Então é isso, né, pessoal? Olha isso, né? Ah, eu também tenho que chamar a atenção, né, pro Atlético, né? Inclusive, é uma equipe que vem se reforçando, né? Vem se reforçando aí, é uma equipe que pode, sim, até surpreender, né? Uma equipe que pode correr por fora aí e pode até conseguir aí o acesso. Então, tem que ficar de olho no Atlético. Deixa eu ver quem mais pode aqui surpreender. Temos o Criciúma também, né? Que pode surpreender aí. O Cuiabá também, né? Também caiu. O Cuiabá que também tá ali, né? Mais ou menos, né? Mas o Cuiabá pode, sim, brigar pra subir. E também temos os paraenses, né? Que pode correr por fora aí. Tanto o Paysandu como o Remo. São duas equipes aí que é, podem brigar por fora. Mas também, né? Também estão ali, né? Meio que assim, né? Mais pra que pra cá. Se eu fosse apostar, né, em um time paraense, seria o Paysandu, né? O Paysandu, eu acho que, se for comparar com o Remo, acho que tem mais condições de subir pra Série A do que o Remo, né? Eu sei que o torcedor do Remo vai ficar pé da vida comigo, mas é a minha opinião, né? Mas o Remo pode contar com o seu fator, né? Da sua torcida dentro de casa pra poder fazer uma boa campanha. Mas mesmo assim, olha, é meio complicado, né? Meio complicado. E só para encerrar, né? Também das equipes que pode surpreender, tem o Volta Redonda, né? O Voltaço aí que tá na Série B. É bacana, né? Bacana ver um time aí do Rio de Janeiro, né? Voltando aí pra Série B. A gente vê muito time paulista, né? Na Série B. Por isso que eu falo para vocês que, na minha opinião, o Campeonato Paulista é o campeonato mais forte aí dos estaduais aí que tem no Brasil. Porque os times paulistas, né, sempre estão ali, não só os grandes, né? Não só Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, mas os times assim, do interior, né? Tem sua força, consegue subir de divisão. Então, são equipes ali que, sabe, apesar de ser do interior, realmente tem sua força, né? Então, por isso que eu acho o Campeonato Paulista o mais forte do Brasil. E é interessante, né? Ter um time assim, do interior do Rio de Janeiro tá aí na Série B. Porque praticamente quem carrega o futebol do Rio, né? Só é Flamengo, o Vasco, Corinthians, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, né? Mas assim, sabe, do interior do Rio de Janeiro não tem, assim, nenhum time assim que, sabe, possa fazer grandes é, campanhas para poder, assim, brigar por um acesso pra Série A, né? Isso é interessante, né? Se o Volta Redonda conseguisse, né, o acesso pra Série A, seria realmente muito bom pro futebol do Rio de Janeiro, para engrandecer o futebol do Rio de Janeiro, porque o futebol do Rio de Janeiro é muito mais do que somente Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, né? Também tem uns times, é, vou dizer o termo pequenos, tá bom? Para poder vocês entenderem, mas obviamente com todo o respeito aos times do Rio, mas assim, né? É, é preciso ter também umas boas campanhas, né? Desses times para poder assim fortalecer o futebol do Rio de Janeiro, que tem muitas equipes clássicas, né? Inclusive que já disputaram Série A aí do Campeonato do Brasil, Bangu, a gente tem também Americano que desapareceu aí do cenário
aí do Rio de Janeiro, né? Acho que tá na terceira divisão, se eu não me engano. Que mais? Friburguense, Olaria, que até fez uma. Assim, surpreendeu, né? Aí na Copa do Brasil. Então, é importante ter esses times também alçando voo, né? Aí nas divisões aí do, do futebol nacional. Pra poder também ter um fortalecimento do futebol do Rio de Janeiro. Então, pessoal, então é isso, né, pessoal? Como eu falei, pra mim vai ser um campeonato bastante disputado. Eu espero que o Amazonas possa fazer uma grande campanha. Que, se Deus quiser, possa aí subir para a Série A, que seria muito importante o fortalecimento do futebol local, tá bom? Para que a gente tenha mais visibilidade aqui no Amazonas. Então, é importante a equipe fazer uma boa campanha. Se não subir, se não conseguir subir para a Série A, que permaneça na Série B, né? Porque como eu falei para vocês, né? Sempre falo isso para vocês, se o Amazonas subir para a Série A ou permanecer na Série B, é uma questão realmente muito mais do que futebol, né? Porque isso também fortalece também a economia local, porque as equipes vêm para cá, tem o engajamento do torcedor, né? Que vai pro estádio, sabe, compra ingresso, sabe, compra a camisa do time. Então, fortalece também a economia do time. Fora também, né? O pessoal que vem pra cá, né, assistir os jogos, né? Como eu falei, fortalece também a economia local, né? O pessoal vem, o pessoal come. Tem toda a questão de comércio, né? Toda a questão financeira que ajuda realmente quando a equipe tá num bom momento, né? Questão também de empregos, né? Porque muita gente é contratada aí para poder trabalhar nos jogos, não só como vendedores, mas também como pessoas ali que estão dando apoio, né? Nos jogos. Eu pude ver isso muito de perto, né? Quando eu acompanhei os jogos da equipe do Amazonas lá dentro do estádio. Então, sabe, é muito benéfico, de maneira geral, o Amazonas realmente ter uma equipe aí jogando na Série B e, se Deus quiser, uma Série A, né? Realmente, o nosso futebol e o nosso estado só tem a crescer com isso tudo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que vem ajudando no canal. Deixa um like, se inscrevendo aqui no canal. E também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, pessoal, vamos lá, né, pessoal? Bater nossa metinha aqui de chegarmos a 700 inscritos aqui no canal Amazon Futebol FC. Então, eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!